Bom dia, pessoal. Estamos aqui nesse sábado para a gente poder conversar um pouco sobre o Instituto da Audiência de Custódia. Daqui a pouco eu vou chamar o Caio Paiva. Vai ser um grande prazer aqui conversar, poder dialogar com ele sobre o Instituto. Vou esperar só um tempinho para vocês entrarem e então daqui a pouco eu já chamo o Caio e a gente começa a conversar. Agradeço muito vocês estarem aqui em pleno sábado, 11 horas, podendo aqui nos assistir. Nós temos muitas questões ainda em aberto em tema de audiência de custódia, ainda controvertidas, e algumas questões bem atuais também, porque nós tivemos várias restrições, na verdade a suspensão da realização das audiências de custódia nesse período em que nós estamos com a declaração da pandemia desde março, então nós vamos poder falar um pouco sobre isso também, ok? Só vendo aqui, vou chamar o Caio para a gente já iniciar a nossa conversa. Bom Oi, dia, Lorena, bom dia, tudo bem, Caio? Prazer te tudo bem? conhecer. Prazer é todo meu. A gente conversava via mensagem, tudo, mas ainda não tinha tido a oportunidade de falar pessoalmente ou por vídeo com você. Então, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu acho que vai ser uma conversa muito enriquecedora, até porque, pessoal, o Caio, ele é defensor público federal, ele é coordenador e professor de processo penal e direitos humanos do curso SEI, e ele é autor de diversas obras jurídicas, dentre elas sobre o tema de audiência de custódia, inclusive uma obra que já lá no início da instituição da audiência de custódia você lançou. Então, naquele Sim. início, a gente praticamente não tinha obras tratando sobre o assunto, você foi um dos primeiros. Eu li a sua obra, utilizo ela no meu mestrado também. Eu tenho atuado, Caio, nas audiências de custódia desde janeiro de 2016, aqui no Distrito Federal. Nós Tá. temos um núcleo, como o Distrito Federal é pequeno, a gente tem apenas um núcleo que faz todas as audiências de custódia aqui, mas apenas das situações de prisão em flagrante, nós não fazemos ainda dos mandados de prisão. E então, desde 2016, janeiro de 2016, eu estou atuando no núcleo, passei por várias situações de tentar aperfeiçoar o instituto. Então, acho que vai ser muito bacana mesmo a gente poder trocar as nossas experiências e dialogar sobre o assunto. Num primeiro ponto, Caio, eu queria que, para quem estiver nos assistindo, que você faça uma introdução, uma abordagem sobre o que é a audiência de custódia e suas principais características. Perfeito. Primeiro, Lorena, muito obrigado pelo convite. Eu tenho visto que as suas lives estão bem agitadas. Muito obrigado. É um prazer falar com você, com seus alunos Prazer é também. meu. Então, vamos lá. Eu quero te contar primeiro como que surgiu a audiência de custódia para mim lá no início, que é uma questão bem interessante que foi quase intuitivo. Eu tomei posse na DPU no ano de 2013, eu fui aprovado em 2010, demorou um tempinho para Sim. chamar, e eu estava trabalhando em Manaus como defensor público federal. Antes eu Uhum, tinha assessorado um juiz em matéria penal por 3 anos, e quando eu uhum, comecei a trabalhar como defensor público federal na área criminal, quando eu ia ao estabelecimento prisional conversar, geralmente com presas, foi com presas uhum, que surgiu, estalou assim para mim que eu precisava, eu senti o seguinte: se o juiz ou a juíza conversar com essa pessoa uhum. pessoalmente, eu acho que as minhas chances de conseguir uma liberdade vão ser Aumenta. muito maiores. E o caso principal para mim foi de uma mulher acusada de tráfico internacional de drogas, e ela era muito obesa, ela mal cabia na roupa da penitenciária, era uma situação Uhum, muito difícil para ela ficar presa, primária, sem antecedentes. E aí eu pensava, poxa, o juiz tem que ver essa mulher. Se ele vê essa mulher, eu acho que eu vou conseguir essa liberdade. Comecei a pesquisar, eu já gostava de direitos humanos, mas não estudava de forma tão aprofundada ainda. Comecei a pesquisar, no início eu comecei a juntar nas minhas petições de liberdade fotos coloridas mesmo das pessoas presas, como uma perfeito. etapa preparatória do que seria para mim a audiência de custódia. Ajudou um pouco. E aí, um dia, eu li, já havia lido acho que dezenas de vezes, mas lendo a Convenção Americana sobre Direitos Humanos com mais calma, estava lá expressamente: toda pessoa presa ou privada de liberdade tem que ser conduzida sem demora à presença de uma autoridade judicial.
E aquilo lá foi uma surpresa para mim. Eu já tinha passado por aquele texto inúmeras vezes e nunca tinha me atentado para aquele ponto. Uhum. E aí comecei a pesquisar na internet e vi que estava surgindo na época um debate no Brasil muito embrionário sobre o que viria a se tornar a audiência de custódia. O Uhum. IDDD, que é o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, o ITTC de São Paulo, eles estavam começando a atuar de forma política, buscando a audiência de custódia. Mas, enfim, passando vários tempos, depois, eu e mais outros colegas, nós ajuizamos uma ação civil pública na Justiça Federal do Estado do Amazonas, buscando justamente a implementação para que o juiz realizasse um controle de convencionalidade e estabelecesse que a audiência de custódia deveria sim ser realizada. Essa ação civil pública nem foi conhecida. O juiz federal entendeu que ela não impactava pessoas necessitadas. Uma ação civil pública para beneficiar, para implementar a audiência de custódia. Mas Caio, enfim, então, só uma sim, curiosidade. Foi em que ano? Foi foi 2014, 2014, 2014. Tá. Só começo de antes, 2014. perfeito. Ali um pouquinho antes, então, mesmo da implementação. Então, Isso, 2014 acho você que já começou essa movimentação sim, foi anterior ao projeto tá? piloto Do do CNJ. TJ São Paulo, depois do CNJ. Sim. Nós conseguimos, na época, a ação civil pública foi um marco muito interessante. Nós conseguimos um parecer do Badaró, juntamos. Então, para acelerar um pouco, conceito, previsão normativa e as finalidades da audiência de custódia, e depois a gente passa para a sua pauta, que tem alguns Claro. pontos muito Tá? legais, polêmicos, difíceis, até difíceis de É, serem abordados aqui rapidamente numa live. O sim. conceito, acho que todos já sabem o que é uma audiência de custódia. Já dispensa apresentações. Mas a audiência de custódia nada mais é do que o direito da pessoa de ser ouvida e não apenas o direito de ser lida. E isso, para mim, é uma garantia revolucionária no processo penal. Uhum. Previsão normativa, além de vários tratados, a Convenção Americana no sistema interamericano, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos no sistema global, a Convenção Europeia sobre os Direitos Humanos no sistema europeu, constituições de alguns países, legislação penal da maioria, da grande maioria dos países. Então não é uma Sim. novidade do direito brasileiro, ninguém está inovando no Brasil. Em quase todos os lugares do mundo existe a garantia, uma garantia tão simples da pessoa ser conduzida à presença do juiz. Previsão normativa e conceito, é isso, as finalidades. Eu coloco no meu livro pelo menos 3 finalidades das audiências de custódia. A primeira seria justamente essa, ajustar o processo penal brasileiro aos tratados de direitos humanos. Uma Uhum. finalidade muito simples. Depois eu Uhum. coloco, que é uma finalidade que a Corte Interamericana ressalta muito, que a audiência de custódia tem a finalidade, não tanto, Lorena, de coibir a violência policial, mas principalmente de prevenir a violência policial. Inclusive, depois que o CNJ começou a divulgar as suas estatísticas sobre a audiência de custódia, eu me recordo que muitos autores policiais começaram a dizer que a audiência de custódia não serve para nada. Olha Sim. lá o índice de pessoas presas que relataram algum tipo de violência, não chega a 5%, 4%, mas está justamente em a virtude da audiência de custódia. O policial que prende uma pessoa hoje, ele sabe que em 24 horas a Lorena vai encontrar esse Sim. preso, vai ter alguém da defensoria, um advogado, um membro do Ministério Público. Então, eu não tenho a menor dúvida que a audiência de custódia previne bastante a violência policial. Depois, nós temos também uma finalidade muito importante, que é, agora sim, coibir prisões ilegais, arbitrárias ou por qualquer motivo desnecessárias. E aqui nós temos, acho que é bom deixar claro também, primeiro, eu não sou abolicionista, eu não defendo o fim do sistema penal, Uhum. justamente pelo fato de o meu olhar vir mais do direito internacional dos direitos humanos, e o direito internacional legitima o direito penal, legitima a pena de prisão, e eu desconheço algum país que não tenha prisão preventiva. Não consigo conceber um país sem prisão preventiva, infelizmente. Não consigo ter esse grau de utopia de uma pessoa cometer um crime, está ameaçando uma testemunha e não teremos prisão preventiva, como o Ferraioli propõe. Ele não concorda, em hipótese Uhum. alguma, com a prisão preventiva. Tá, até aí tudo bem. Mas a prisão preventiva, isso é uma grande obviedade, ela tem que ser excepcional, a jurisprudência da corte é toda consolidada nesse sentido, e os autores que se propõem a analisar a prisão preventiva, o princípio da presunção de inocência, os tratados de direitos humanos, eles colocam algo muito simples. Se a prisão preventiva deve ser excepcional,
Isso, matematicamente, deve significar, pelo menos, que tem que ser inferior a 50% de prisão preventiva. O que é além de 50% é regra e não é exceção. Os autores ainda avançam, e eu estou de acordo, algo que é excepcional também não é 49%. Algo excepcional seria algo em torno ali de 20%, 30%, e mesmo após as audiências de custódia, não alterou de forma expressiva esse quantitativo de conversão do flagrante em prisão preventiva. Antes da audiência de custódia, a média nacional era algo em torno de 52% a 55%, alguns estados com mais, outros com menos. Não alterou depois das audiências de custódia. Então, muito bem, prisão preventiva é algo excepcional, pode ter prisão preventiva? É claro que pode ter prisão preventiva em circunstâncias excepcionais. E se você permite, para ir indicando durante as lives, algumas leituras também, para quem está aí nos acompanhando, quem se interessa por esse tema, eu recomendo principalmente um documento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, vocês colocarem vão achar muito facilmente, tanto no site da comissão quanto no Google, que é um relatório da Comissão Interamericana para diminuir o número de prisões preventivas das Américas. Há um primeiro de 2013 e um mais recente de 2017. E, inclusive, ela editou, em 2017, uma espécie de manual para orientar os juízes da região a reduzir o impacto da prisão preventiva nas Américas. Ambos os relatórios, nós vamos encontrar, além da audiência de custódia, a revisão periódica da prisão preventiva, recentemente introduzida no Código de Processo Penal, e vários outros temas interessantes, inclusive um que você colocou aí na nossa pauta, da videoconferência. A gente deixa para falar mais adiante. Então, eu acho que já deu para fazer uma introdução. Se você quiser colocar só agora fazendo uma complementação, Caio, claro que você citou as principais finalidades, eu acho que a gente conseguiria passar a live inteira falando das finalidades da audiência de custódia. Eu cito duas que eu vejo assim um impacto, principalmente diferenciando no momento que nós estamos com a suspensão das audiências de custódia, nós vamos falar isso vinculando com 310 do Código, mas antes, quando nós estávamos fazendo, que é o princípio da oralidade. O quanto que ele é importante para o processo penal, não só a efetiva apresentação ali pessoalmente, para que o juiz visualize, mas que o juiz colha as manifestações de forma oral, que o juiz profira a sua decisão na frente das partes, na frente do preso. E é interessante isso também, porque teve um estado, que foi o estado de Ceará, que era realizada a audiência de custódia. No momento que o juiz ia proferir a decisão, ele pedia para tirar o preso da sala. E aí os defensores lá de Fortaleza entraram com uma... Não, na verdade, as juízas pediram um parecer do CNJ a respeito dessa situação. E o CNJ falou, você tem que cumprir o princípio da oralidade na sua integralidade. Ele tem o direito de ter a ciência dessa decisão, então você vai dar a decisão na frente do preso. Perfeito. Então, assim, eu achei muito interessante, porque no momento de proferir, retirava o preso da sala, para você ver como era a cabeça. E uma segunda finalidade que eu acho bem interessante também, que isso impacta no sistema de justiça criminal como um todo, mas que é uma finalidade um pouco mais prática, é no sentido da soltura e a vinculação a medidas cautelares diversas, o juiz explicar isso na audiência. Perfeito. Essa compreensão, essa ciência em audiência na frente da defesa, podendo a defesa verificar se ele compreendeu as medidas cautelares, né? Às vezes uma medida um pouco mais simples, que é apenas ele não sair da comarca, ou ele comparecer periodicamente, mas que ele lendo o papel, ele não conseguia compreender. Ou o oficial de justiça intimando, ele não conseguia compreender. Então a gente tem relatos, por exemplo, das varas criminais, varas de entorpecentes, dizendo, olha, aumentou o índice de cumprimento dessas cautelares, mesmo que mais brandas. Por quê? Porque a gente tem toda uma atenção de, no momento da audiência, dar a ciência, ver se ele compreendeu, reforçar, dizer que ele tem que cumprir, senão ele pode ser preso pela prisão sancionatória, prisão preventiva sancionatória, que isso tem consequências para ele se ele não cumprir aquelas condições. Então, as finalidades da audiência, a apresentação pessoal não é só de um cunho teórico, é de um cunho prático, que traz benefícios enormes para o nosso sistema de justiça criminal. Então, é por isso que eu fiz. A gente poderia ficar aqui a live inteira falando só das finalidades e benefícios da audiência, mas a gente citou as principais, com certeza. Essa parte da oralidade, acho fundamental.
É algo que a gente precisa evoluir muito no Brasil ainda. Sim. E você, como juíza, outros seguidores estão acompanhando que tem vontade também de fazer concurso para magistratura. Para quem atua na defesa, não há nada mais legal de conferir numa audiência, seja de custódia, seja de instrução, que vai proferir uma sentença ao final do procedimento comum, que é o juiz ou a juíza ter ali a elegância, a dignidade de dar a sentença olhando para a defesa, para o Ministério Público, para o réu. E isso que você falou da audiência de custódia, eu me recordo, lá no início das discussões de implementação da audiência de custódia, em que alguns juízes começaram a aplicar antes do início da execução da pena, que também, de acordo com a resolução do CNJ, deveria seguir. Sim. E eles começaram a relatar, eu até tinha esses relatos, mas não sei onde que eu coloquei, o quanto que aquilo estava diminuindo aquela violência inicial ali do cumprimento da execução da pena. Eles iam cumprir a pena já sabendo quando que iria progredir de regime, quando teria direito a uma saída temporária. E sobre a oralidade, isso de tirar da sala é um absurdo, mas tem casos muito mais, casos menos graves, mas que impactam tanto quanto, que é ao final da audiência de custódia, o juiz, a juíza já se dirige só para o Ministério Público, para a defesa, fala muito baixo, olha, a decisão é essa, né? Preso, vai continuar preso mesmo. E a oralidade, eu sou fã da oralidade porque eu gosto muito de audiência. Por mim, poderia ser tudo audiência. Eu pra também, gente acabar com petições extensas, sentenças extensas. E a oralidade, ela pede isso da gente. A oralidade não quer que a gente vá na audiência com um pendrive, com a petição. A oralidade é incrível porque você fala o essencial. Sim. Assim, todo mundo se resume ao essencial, ao que realmente é importante para o caso é resolvido e você não tem, como você disse, aquele modelo que você acaba pegando e colocando tudo quanto é argumento, e aí depois a outra parte tem que contraditar todos os argumentos e o juiz tem que analisar todas as argumentações e o procedimento vai se estendendo. Então, o princípio da oralidade, ele é, assim, excepcional. Eu também concordo com você, eu adoro fazer audiência, tanto que eu faço desde 2016, e se pudesse, resolveria tudo por audiência também. Perfeito. Bom, pessoal, vocês puderam perceber, então, que a audiência de custódia, apesar de introduzida no 310 do nosso Código de Processo Penal, pela Lei 13.964, intitulada Pacote Anticrime, não é algo novo, apenas houve aí a positivação nas situações de prisão em flagrante. E lá no 310, Caio, eu queria conversar com você sobre alguns pontos, sobretudo sobre os parágrafos. Então, os parágrafos 3º e 4º, eles trazem ali, supostamente, um prazo para a realização da audiência de custódia, que até a redação ficou um pouco truncada quando a gente lê o caput com o parágrafo, não dá para saber se é em 24 horas, se é em 48 horas, se esse prazo é peremptório, se haverá relaxamento de prisões pelo não cumprimento desse prazo, mas só lembrando todo mundo também que o parágrafo 4º ele ainda está suspenso por decisão proferida pelo ministro Luiz Fux lá em janeiro, então ele nem entrou em vigor, na verdade, mas é importantíssima essa discussão do prazo, porque nós temos realidades muito diferentes entre os estados. E interessante que hoje você até já citou a redação da Convenção Americana de Direitos Humanos, que não há fixação de prazo no direito internacional. Lá eles falam sem demora. Então, como a gente deve interpretar, ou o que você considera a respeito do prazo para a realização da audiência de custódia? Perfeito. Primeiro, ainda bem que os tratados não fixaram esse prazo, porque quando os tratados vão sendo construídos, eles são construídos a partir de um princípio de interpretação, que é o princípio da interpretação autônoma. Se a Convenção Americana estabelecesse que é 24 horas, ela desprezaria todas as realidades dos demais países. Quando eu fui escrever o meu livro da audiência de custódia, eu acabei lendo todas as decisões em que a Corte Interamericana havia estabelecido a violação ao artigo 7.5 da Convenção Americana. 5 dias, 8 dias, 30 dias, alguns meses, sempre condenando os estados. No único caso que ela não condenou o estado, foi porque a pessoa foi apresentada à presença da autoridade judicial no dia seguinte. Daí eu interpretei que seria 24 horas o prazo razoável. Depois fui aprofundando um pouco mais, vi que no sistema europeu se admite até 72 horas. No sistema global se admite também como regra 48 horas no caso de adolescentes, 24 horas. Então o Brasil adotou 24 horas, agiu bem em adotar sim 24 horas,
Mas eu acho, Lorena, que deveria sim ter sido estabelecida a exceção já no Código de Processo Penal e não deixar a margem de interpretação para os juízes, para os tribunais. Colocou no artigo que está suspenso, não há razão nenhuma para esse artigo estar suspenso, inclusive porque a redação dele foi: se a audiência de custódia não foi realizada, salvo por motivos idôneos. Então não tem nenhum significado suspender a redação desse dispositivo. Então eu penso que deveria sim ter colocado que em circunstâncias excepcionais se admitirá a realização da audiência de custódia no prazo de 72 horas, o máximo, desde que em 24 horas, aí sim, não dá para esperar 72 horas para fazer o controle da legalidade e necessidade da prisão. O juiz faz no papel e depois ele ratifica ou revoga a decisão na audiência de custódia. Então, quanto ao prazo, tudo bem. Você colocou um ponto muito importante que já vinha desde a resolução do CNJ. É 24 horas desde o momento da prisão ou 24 horas desde o envio do auto de prisão em flagrante para o juiz. Se for a segunda opção, não é 24 horas, mas sim 48 ou até mais. Sim. O que o Sistema Internacional de Direitos Humanos diz é que o sem demora tem que ser calculado, é claro, a partir da prisão. Então, o delegado tem que dar um jeito de... Esse auto de prisão em flagrante tem que ser encaminhado rapidamente para o juiz. Eu penso que é 24 horas da data da prisão. É difícil na maioria das capitais em que há, não sei como funciona aí em Brasília, mas no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, há aquele plantão das audiências de custódia, então às vezes poucas horas depois do flagrante, já está realizando a audiência de custódia. Quanto à não realização, se a gente admite que não deve ter consequência, não tem significado prático nenhum a audiência de custódia. Eu imagino também que ninguém deseja o relaxamento de uma prisão que seja necessária. Eu não desejo o relaxamento de uma prisão que seja necessária. Mas o degrau da necessidade ou desnecessidade, ele somente pode ser avançado quando nós superamos o degrau da legalidade. Então, uma prisão que é ilegal, não tem que discutir se ela é necessária. No direito internacional dos direitos humanos, essa prisão é uma prisão ilegal. O professor Badaró, para mim, um dos maiores autores de processo penal, dentre outros autores, colocam o procedimento da audiência de custódia na cadeia procedimental do flagrante. Então, se ele não foi realizado, a prisão é sim ilegal. O STJ, a jurisprudência mais dramática é a do STJ. O STJ não faz simplesmente nada. Juiz, você não realizou a audiência de custódia, mas já converteu o flagrante em preventiva? Tá tudo bem. Vamos seguir em frente. Aquela jurisprudência de que alterou o título da prisão, como ela é prisão preventiva, estaria... Mas assim, ele faz uma confusão, e até estava conversando com o Nestor Távora recentemente sobre isso na live anterior, que há uma resistência no reconhecimento das ilegalidades, né? Quando se vislumbra que é o caso de necessidade, tenta-se ali arrumar um jeito de se manter para não relaxar aquela prisão. No STJ, principalmente, eu vejo essa resistência. No STF, até que pesquisando as reclamações, eu vi algumas ordens liminares de que se determinasse a realização da audiência em 24 horas. Sim, muitas. No STF, realmente, há muitas reclamações nesse sentido. Então, o STF melhora um pouco. Mas imagine, o juiz que não vou fazer essa audiência de custódia, não gosta dessa audiência de custódia, estou cheio de trabalho, não quero fazer, eu vou prender esse cidadão. Converti o flagrante em prisão preventiva. Esse juiz vai ser obrigado pelo STF a realizar uma audiência de custódia. Não tem significado prático nenhum esse ato, o juiz vai totalmente desmotivado, não vai ter nenhuma simpatia pelo argumento da defesa naquela audiência. Então, eu gosto de empregar a expressão tanto na audiência de custódia, quanto nas nulidades, quanto também recentemente na revisão periódica da prisão preventiva, que seria uma pedagogia processual. Seria o STF, o STJ, em alguns casos, ainda que casos mais dramáticos, relaxando a prisão. Aquele juiz, eu imagino que ele terá muito mais cuidado nas próximas vezes. O STJ e também alguns ministros do STF utilizam aquele argumento que, infelizmente, não é equivocado, mas também não é totalmente correto, que é, não tem resultado prático relaxar essa prisão, porque amanhã a Lorena já pode decretar a prisão preventiva. Então, por que eu vou relaxar uma prisão em flagrante? Mas aí a gente chega em outro assunto que também está aí na pauta, essa nova prisão preventiva, ela vai depender de um requerimento do Ministério Público ou de uma representação. Então, não é um procedimento tão automático assim.
Sim. Então, em resumo, sobre esse ponto, Lorena, a prisão é ilegal. A prisão é ilegal, não tem como defender. Em um livro, eu não consigo defender, porque o livro ele é muito mais difícil, às vezes, do que uma decisão judicial. A decisão judicial, nós podemos adotar alguns argumentos mais pragmáticos, mais do dia a dia forense, mas como sustentar um argumento teórico concreto que a não realização da audiência de custódia não deve ter significado. Como sustentar isso, ressaltando todas as finalidades que nós apontamos. Qual é o comunicado para o policial ruim, que é a grande minoria? Policial ruim, essa audiência de custódia não vai ser realizada às vezes. Prisão desnecessária, ilegal, arbitrária, a gente cancela as finalidades da audiência de custódia e cancela principalmente o ajustamento do processo penal brasileiro aos tratados. Perfeito. Caio, aqui no Distrito Federal, nós realizamos audiência de custódia todos os dias, mesmo em plantão, dias úteis, e o nosso território facilita, assim, nós temos instituições bem estruturadas, tanto de polícia quanto da própria Defensoria, Ministério Público, então a gente consegue fazer essa apresentação em até 24 horas. Então, a gente faz de 100% das prisões em flagrante, mas eu percebo que realmente em outros estados nós temos diversas realidades, então, pelo que eu entendi, então, caso o juiz vislumbrasse que ele não conseguiria fazer a audiência de custódia em 24 horas, então, neste prazo, ele faria a análise do papel, né, do que está ali escrito, verificando se é o caso de relaxamento ou não, e avançando para a análise da necessidade ou não da prisão em caso de homologação, mas determinaria a apresentação no prazo que fosse viável, de acordo ali com a escolta, com a estrutura do Estado. Seria mais ou menos isso, então. Perfeito. Isso é bem interessante, que ele vai ao encontro, o que ocorre de forma muito semelhante ao artigo 1º, parágrafo 4º, lá da Resolução 213, naquelas situações de pessoas enfermas, pessoas que estão hospitalizadas. Nós tivemos vários casos aqui no Distrito Federal, pessoal, e é bem assim, eu recebo o auto de prisão em flagrante em que vem a comunicação toda e já uma certidão falando que o preso está internado no hospital X e não pôde ser apresentado. Então, como que eu fazia? Como que eu faço? Eu analiso o auto de prisão em flagrante, proferindo a minha decisão, e determino a apresentação pessoal dele. Se ele ficou preso, eu determino que a escolta me apresente quando ele for liberado do hospital. Se ele ficou solto, eu peço para o meu cartório intimar para que ele, e aí vai partir de uma espontaneidade, de uma voluntariedade, mas que se ele quiser, ele pode comparecer também ao núcleo de audiência de custódia para ser ouvido numa audiência de custódia. Então, daria até para aplicar, vamos dizer assim, numa situação analógica ao artigo 1º, parágrafo 4º, então, da própria resolução. Seria mais ou menos isso. Esses casos de pessoas enfermas, internadas, eu já peguei vários casos, quando eu atuava em Guarulhos, que as pessoas vão sair do país ou entrar no país com drogas no corpo, então, com muita frequência, dava tudo errado, elas não iam para audiência de custódia, mas sim para o hospital. E achei até interessante quando você coloca aqui, inclusive, quando você relaxar a prisão, não determinar, mas se a pessoa quiser relatar algum tipo de violência policial, qualquer coisa de errado. Isso, achei porque como a finalidade... porque determinar, eu acho que seria o ideal. Eu acho que o ideal, mas é um ideal muito ideal. Quando você relaxa a prisão, analisando só o papel, chegou o auto de prisão em flagrante lá para você, você constatou furto de uma caneta. Não vou realizar essa audiência de custódia. Mas achei muito interessante, é uma recomendação. Se quiser comparecer, compareça até na Defensoria, no Ministério Público. No caso de soltura, eu não vejo como... Porque não tem nenhuma sanção também, nenhum ônus, caso ele não compareça. Então, eu não vejo como determinar realmente essa ida dele. Passando para o segundo ponto, Caio, aí a gente volta um pouco na redação da Resolução 213, mas é um ponto bem discutido na prática também, até em algumas tentativas de juízes produzirem provas no momento da audiência de custódia ou analisarem mérito no momento da custódia, porque nós temos uma proibição, uma vedação bem específica na Resolução 213 a respeito de perguntas relativas ao mérito dos fatos, dizendo inclusive que o juiz tem que indeferir essas perguntas caso as partes queiram fazer, inclusive se a defesa quiser fazer, o juiz deveria indeferir, o juiz não pode perguntar sobre isso e deveria indeferir perguntas sobre o mérito. Como que a gente deve interpretar? O que é esse mérito para fins de audiência de custódia, já que a gente está num momento tão inicial
E será que existe essa proibição patente mesmo, ou a gente pode, querendo ou não, nem que seja para favorecer a defesa, caso ela veja uma necessidade nessa entrada no mérito, se isso pode ser feito no momento da audiência? Perfeito. Antes da audiência de custódia, você, quando ia analisar um auto de prisão em flagrante para converter em prisão preventiva, você já precisava da materialidade em conteste dos indícios de autoria, então você se manifesta sobre a autoria quando converte o flagrante em preventiva. Então, para mim, desde quando eu publiquei a primeira edição do meu livrinho, acho que em 2015, eu já não via sentido algum em proibir, porque não é uma decisão, um produto decisório que você não vai analisar o mérito. Sim. Se você não analisa os indícios de autoria, se você não analisa um pouco do mérito, se é crime ou não é, então por que o juiz pode analisar isso na sua decisão, mas ele não pode estabelecer sobre aquele ponto um contraditório com a autodefesa do preso? Eu sei que a Defensoria, o Ministério Público, na apresentação do pedido ali na audiência de custódia, nada impediria que nós avancemos para o mérito. Inclusive, Lorena, saiu uma decisão recente, que eu até estou com ela aqui na frente, olha só, muito recente, de 18 de agosto de 2020, é o agravo regimental no recurso em habeas corpus 127.436, do ministro Ribeiro Dantas. Vejam só o que constou. A audiência de custódia não se presta à incursão no mérito de futura ação penal. Por isso, magistrado designado para sua realização, exceto para fins relacionados única e exclusivamente à prisão, não possui competência para emitir juízo de valor sobre validade ou não de provas. Tem outras decisões também nesse sentido que colocam que se a Lorena está na audiência de custódia e ela reconhece que o fato é manifestamente atípico, ela não pode, além de relaxar a prisão em flagrante, trancar o inquérito policial de uma vez. Isso, com o juiz de garantias, vai alterar, porque ele sim tem uma competência explícita nesse sentido. Mas voltando ao tema central, eu não vejo, não tem sentido essa proibição. Eu pesquisei bastante a legislação de outros países, nunca encontrei essa proibição. Inclusive, no Chile, Paraguai, Argentina, que já adotam a audiência de custódia, a audiência de apresentação há algum tempo, se estabelece ali realmente um procedimento abreviado, com contraditório entre as partes, e perceba que isso corta justamente a oralidade que a gente... É um medo da oralidade. Se o preso quiser falar alguma coisa, é um paternalismo muito extremo, ele já falou com a defensoria ou com o seu advogado. Avançar muito para o mérito, principalmente em crimes mais graves, é impossível e totalmente desnecessário. Não faz sentido algum, num crime de homicídio, aprofundar tanto em questão relativa à autoria. Agora, um crime que está ali naquela linha tênue entre porte para uso e tráfico de drogas. Por que não avançar um pouco em relação àquilo? Não é uma confissão, ainda que seja uma confissão, não é uma confissão irrevogável, irretratável ou corrigível lá na instrução. Então, eu sempre defendi, continuo defendendo, que temos que ter sim essa liberdade. Agora, o controle sobre até onde nós podemos ir, aí vai depender mesmo do caso concreto. Mas, de qualquer forma, hoje existe a vedação. Então, imagino que para vocês, juízes, deve ser complicado. Eu concordo com você. Eu acho que quando a intenção do CNJ ao colocar isso era exatamente a não ter o controle sobre como o juiz iria agir na audiência de custódia, para que ela não se tornasse realmente um ato de quase que instrução, de interrogatório, de mérito ali. Então, veio com essa finalidade. Eu concordo com você, sim, plenamente. Eu também tenho essa posição, e eu adoto essa posição na prática, de que eu não tenho como me desvincular da análise do mérito, quando esta análise for necessária. Não só porque, como você disse, nós temos lá materialidade e indício de autoria como elementos da fumaça do cometimento do crime para a prisão preventiva, mas até no momento entre essa análise, porque eu preciso verificar a capitulação jurídica que foi dada pelo delegado. E a depender da capitulação que foi dada, muda tudo. Como você falou, eu posso estar ali, vislumbrar uma situação em que eu não sei se realmente tem elementos de um tráfico ou de uma mera posse para consumo próprio, está muito aberta a situação. Eu não sei se é um roubo, se é um furto, está meio obscura a situação de como que se deu a subtração do bem. E entre essas capitulações só que eu citei, muda tudo para fins de análise de uma prisão preventiva, até do seu cabimento ou não lá do 313. Furto e roubo. Sabe?
E assim, eu já tive caso, esse caso foi totalmente excepcional, que o delegado tinha capitulado como um homicídio de uma criança e de última hora veio um laudo falando que ela estava no período do puerpério. E aí eu ouvi ela, eu entrei no mérito, falei para ela, quanto tempo que você teve o filho, você estava no hospital, eu tive que entrar um pouco. E na hora a gente percebeu que era infanticídio. E entre homicídio e infanticídio muda tudo para fins de análise, porque a pena em abstrato do infanticídio é muito pequena em comparação com um eventual homicídio qualificado, como estava capitulado. Então, isso eu gosto de entrar na custódia quando necessário, mas eu adoto uma conduta mais em favor daquele preso, né? Assim, para adequar tudo. E não numa produção de prova já naquele momento. Porque houve também casos bem excepcionais, claro, foi muito divulgado na época, eu não sei se você lembra, Caio, no TJ de Goiás, em que houve tudo no momento da audiência de custódia, né? O oferecimento da denúncia, o recebimento, os atos de instrução, a sentença proferida no momento da custódia. E eu tenho muita dificuldade de perceber como que isso seria feito com os elementos que a gente tem ali naquele momento. E é interessante, 2 pontos. O primeiro, que não estranha a maioria das pessoas que o preso compareça diante do delegado, na lavratura do auto de prisão em flagrante, fale tudo sobre o mérito, sem defesa, sem Ministério Público, e depois, diante do juiz, com o Ministério Público, a defesa, ele não possa falar nada sobre o mérito. E sobre esse segundo ponto, do julgamento extremamente abreviado e antecipado, esse é um ponto que também está proibido no Brasil, não pode, justamente por não poder avançar para o mérito. Mas em alguns casos, eu também não vejo sentido prático em não se permitir. Em alguns casos de flagrante, que quem atua na defesa, é muita ingenuidade, às vezes, de quem atua na defesa, considerar que em todos os casos nós temos muitas chances absolutórias. Sim. Muitas prisões em flagrante, a gente tem ali, eu coloco no meu livro, que é um condenado adiado, ele já está condenado. Ao invés de ele passar alguns meses ou até mesmo anos em prisão preventiva, se sai uma decisão no dia de um regime inicial semiaberto, para ele é muito melhor. Mas eu acho, concordo com você, tem que tomar todo o cuidado para que isso não se transforme numa regra também. A Convenção Americana, aliás, estabelece lá que a defesa tem que ter os meios e o tempo adequados para preparar a defesa técnica. Sobre os limites, as atribuições do juiz também na audiência de custódia, não só do juiz como das partes, eu gostaria de entrar num tema agora com você, Caio, que é a respeito da possibilidade ou não de se formular propostas ou celebrar acordos de não persecução penal já no momento da audiência de custódia. Explico. Nós tivemos a inserção também do próprio acordo de não persecução penal no artigo 28A do Código de Processo Penal com a Lei 13.964, mas nós já tínhamos a previsão lá na Resolução 181 do CNMP, posteriormente alterada pela 183. Nós tivemos um parágrafo dessa resolução do CNMP que não foi colocada no Código de Processo Penal, mas que os doutrinadores, sobretudo da área do Ministério Público, ainda defendem a possibilidade de aplicação, que no parágrafo 7º diz que o acordo de não persecução penal poderá ser celebrado na mesma oportunidade da audiência de custódia. Sobre esse assunto, eu já manifestei em algumas lives e com alguns professores que eu sou totalmente contra, porque eu também não vejo essa viabilidade de uma pessoa sob a tutela do Estado poder ter algum tipo de autonomia, voluntariedade para fazer um acordo, como o próprio nome está dizendo, de negociar cláusulas de cumprimento, sendo que ela está ali em todo o aparato estatal ainda, né? Ela não foi solta para depois se celebrar o acordo, ela está no momento da audiência de custódia. E aí, em abril desse ano, eu fiz uma consulta para o CNJ, perguntando qual era a opinião do órgão a respeito disso, eles foram contrários também. Mas aí nós temos esse paralelo, né? O CNJ é contra, mas o CNP, com as doutrinas dos promotores, são a favor dessa celebração no momento da audiência. O que você acha sobre isso? Beleza. Primeiro, Lorena, eu não sou entusiasta dos espaços de consenso no processo penal. Não tenho a menor afinidade não que seja inconstitucional, não tem como sustentar a inconstitucionalidade. Colaboração premiada, transação, suspensão condicional do processo, acordo de não persecução penal. Aliás, a gente fica debatendo várias coisas do acordo de não persecução penal, se cabe em tal crime,
Se o Ministério Público não quiser apresentar, tudo que a gente está discutindo não tem sentido. Então, ainda quando coloca lá no CPP que o Ministério Público considerar suficiência para a prevenção do crime, então não tem sentido a gente ficar debatendo. Eu considero que, na maioria dos casos, é uma ausência de jurisdição mesmo. É uma ausência de jurisdição. Agora, sobre a questão de já celebrar o acordo de não persecução penal na audiência de custódia e também se avançar, o que seria até mais grave, do julgamento extremamente precoce. O Ministério Público quer apresentar a denúncia? Quero, vou apresentar a denúncia oral. Defesa quer apresentar a resposta à acusação? Sim, quero. Policiais que fizeram um flagrante, tem outras testemunhas presenciais? Não. Defesa, tem outras testemunhas? O cara pode falar para o defensor, não, foi flagrante, o que eu posso arrumar de testemunha para me ajudar nesse caso? Eu não me oponho. Não me oponho porque eu considero que a defesa técnica, a defesa pessoal, mas principalmente a defesa técnica, orientando a defesa pessoal, ela tem que ter sim uma margem de liberdade para assumir não somente riscos, mas também responsabilidades no processo penal. Se eu estou lá como defensor, você como juíza, e você, o Ministério Público, pergunta, olha, nós já temos aqui a confissão que veio lá do auto de prisão em flagrante, confissão circunstanciada, livre e espontânea vontade, o Ministério Público quer apresentar o acordo de não persecução penal. Se eu, Lorena, fosse obrigado a aceitar naquela ocasião, ou se a minha recusa fosse compulsória, se você não pudesse me conceder assim, Caio, não, tudo bem, você não quer aqui, quer 10 dias para conversar com o réu. Se fosse compulsório, eu seria contra. Agora, como nós temos no acordo de não persecução penal, se eu posso dizer, não tenho condições de aceitar nesse momento, mas eu também preciso, na minha opinião, ter a liberdade de dizer, Lorena, é um caso, não tem defesa, eu já conversei com o réu, para ele vai ser muito bom. Inclusive, nos outros casos de julgamento antecipado, por que eu não vejo tanto perigo? Porque eu tenho 10 dias para apresentar a resposta à acusação. Basta que eu me manifeste? Não quero. Eu quero meus 10 dias para apresentar a resposta à acusação. Então, eu não me oponho. Não me oponho à realização desde que a defesa concorde. Sim. Até que, conversando com os promotores, eles falaram até que eles não vão capitanear essa intenção de efetivamente celebrar, como diz o nome na resolução, como está o verbo expresso, porque, na verdade, eles defendem que a intenção do CNMP não era necessariamente celebrar, mas que o MP já pudesse, naquele momento, manifestar a sua intenção de posteriormente fazer as tratativas. Aí eu falei, não, aí tudo bem, ele manifestar a intenção, porque a defesa já está ali, já poderia, olha, doutor, o Ministério Público tem a intenção de oferecer o ANPP, nós podemos marcar as tratativas, aí tudo bem. Para mim, o que fica mais complicado é realmente, efetivamente, fazer todas as tratativas de homologação e celebração do acordo no momento da audiência. E entrando para outro ponto bem interessante também, Caio, é a possibilidade da audiência de custódia por videoconferência. Ótimo ponto. Assim, esse ponto, principalmente após a declaração da pandemia, parece, né, as pessoas sempre foram, até a posição de vários doutrinadores e a posição do CNJ sempre, até agora, na verdade, é contra a realização da videoconferência, mas nós tivemos uma mudança do cenário com a declaração da pandemia que nos faz refletir muito sobre a utilização da videoconferência, pelo menos nessa situação excepcional. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa possibilidade ou não. Tá. Inclusive, no início da pandemia, um colega me convidou, falou, Caio, o CNJ tá para decidir essa questão, vamos escrever um artigo, publicar no Conjur contra a realização da audiência por videoconferência? Aí eu perguntei para ele, mas se não tiver por videoconferência, como que será feita? Não, e aí ele me disse, não, isso é outra questão, a gente não tem que discutir isso. Primeiro começando pela parte bem técnica mesmo, conduzir a presença. Então é condução e a presença. Então os tratados não vislumbraram, nem teriam como vislumbrar lá em 1969, no caso da Convenção Americana, uma audiência por videoconferência. Mas também, para mim, não há a menor dúvida que, como regra, a videoconferência ela mata sim a audiência de custódia. É quase inimaginável que alguém, estando de dentro do estabelecimento prisional, tenha liberdade e autonomia para denunciar uma violência policial. Tudo bem, a regra, poucas pessoas discordam disso. Alguns entendem que não teria absolutamente problema nenhum em sempre se fazer audiência de custódia
por videoconferência. Excepcionalmente, eu sou totalmente favorável. Inclusive, a própria Comissão Interamericana, neste relatório que eu citei no início, sobre prisão preventiva, ela coloca que, excepcionalmente, deve sim ser admitida a audiência de custódia por videoconferência. A situação que está no DF, em vários estados, de simplesmente não realizar a audiência de custódia, essa situação, sim, viola claramente a jurisprudência da Corte. A Corte Interamericana, se manifestando sobre o artigo 7.5, ela já decidiu algumas vezes que o direito à liberdade de locomoção ele pode ser suspenso em períodos excepcionais, e a pandemia é um ótimo exemplo de um período excepcional. Estado de emergência, o direito à liberdade de locomoção é um direito passível de suspensão. Mas a Corte Interamericana já decidiu, tanto em opinião consultiva como em casos contenciosos, que as garantias judiciais indispensáveis para exercer os direitos suspensos, elas são absolutamente inderrogáveis. A audiência de custódia, ela seria uma espécie de direito humano absoluto. Ela nunca pode ser suspensa, de acordo com o entendimento da Corte. Pode suspender a liberdade de locomoção? Pode. Pode suspender o habeas corpus? Outro direito humano absoluto. A audiência de custódia, um direito humano absoluto. Enfim, o controle judicial imediato da prisão, apresentando-se a pessoa presa presencialmente ou por videoconferência, nunca poderia ter sido suspenso. Então, acho que houve sim um equívoco, deveria ter se permitido durante a pandemia a realização da audiência de custódia, e agora, como as coisas em alguns estados, pelo menos, parecem estar melhorando um pouco, aí, Lorena, eu acredito que em várias cidades já dá para se vislumbrar uma audiência de custódia com todos os cuidados possíveis, pessoas mais distantes, com máscara, mas a pergunta objetiva mesmo, videoconferência, excepcionalmente, temos que admitir. Não apenas durante a pandemia, mas em alguns estados, eu morei 2 anos em Manaus. Manaus tem juízes que ocupam várias comarcas, às vezes uma viagem de 2 dias entre uma comarca e outra de barco. Então, neste caso, como não admitir também a audiência de custódia por videoconferência? Sim. Só situando para quem está nos assistindo, porque o CNJ ele sempre foi contra a videoconferência. Ele já tinha vários pareceres técnicos em 2018, 2019, sempre contra. Quando veio a declaração da pandemia, lá em março agora de 2020, nós tivemos a recomendação 62 do CNJ, posteriormente alterada pela 68. E lá na recomendação 62, no artigo 8º, fala expressamente que é uma motivação idônea, de acordo lá com 310, parágrafo 3º, a não apresentação pessoal durante a declaração. Mas no início lá da declaração da pandemia, do estado emergencial, ninguém imaginou que nós ficaríamos tanto tempo nesse estado emergencial. Só que mesmo assim, mesmo com essas reflexões, em junho agora veio uma nova resolução do CNJ sobre audiências criminais por videoconferência, que no artigo 19 veda expressamente a realização da videoconferência na audiência de custódia, tanto que nós temos uma cautelar pendente no STF sobre essa questão, que foi a AMB, a Associação dos Magistrados Brasileiros, que entrou para que o STF então diga se pode ou não utilizar a videoconferência neste momento. O que aconteceu aqui no DF, por exemplo, que é onde eu consigo falar exatamente conhecendo a prática? Desde o dia 19 de março, ou seja, eu já estou aí com 5 meses, eu estou sem nenhum contato com o preso, nem pessoalmente, nem por videoconferência. Isso eu consigo ver em termos estatísticos, que daquelas finalidades que nós citamos aqui no começo da live, eu tenho restrições. Assim, eu não estou cumprindo as finalidades, a maior parte das finalidades que nós falamos aqui, que nós citamos. Porque o que aconteceu aqui? Para o preso relatar algum ato de abuso policial, tortura ou maus tratos, ele vai ter que falar isso na delegacia, porque ele não tem outra oportunidade. Sim. Alguns advogados não estão fazendo entrevista prévia, não estão nem conversando com o preso, só esperam a decisão que é tomada no auto de prisão em flagrante. Nós não estamos fazendo audiência de nenhuma forma, então nós voltamos para a realização da audiência, ou a realização da análise apenas no papel ali, apenas do que está escrito no auto de prisão em flagrante.
E aí eu não consigo dar cumprimento a essa finalidade. Então, quando eu olho minhas estatísticas, que eu comparo, por exemplo, abril do ano passado para abril desse ano, eu tive lá 60 casos de denúncias de abusos policiais em abril do ano passado. Nesse ano eu não tive nenhuma, porque ele não tem coragem de relatar dentro da delegacia com os policiais condutores do flagrante ali próximo, sabendo que o delegado ainda está lavrando o auto de prisão em flagrante. Eu não consigo dar cumprimento a essa finalidade. Eu não consigo mais dar ciência a ele sobre o que ele tem que cumprir de medidas cautelares. Então, eu estou tendo muito retorno para a audiência de custódia, sabe? Eu fixo medida protetiva, vem muito descumprimento da medida protetiva em prisão em flagrante. Eu fixo uma proibição dele voltar no supermercado, ele volta lá para furtar alguma coisa, é preso novamente em flagrante. Então, eu vejo que nesse cenário, admitir a videoconferência pelo menos diminuiria essas restrições que a gente consegue observar. Porque eu fui para o extremo, né? Antes eu tinha apresentação pessoal, agora eu fui para o papel, eu fui para o outro extremo. Perfeito, mas você eu colocou acho... muito bem. Foi de um extremo para outro sem analisar um meio termo que seria razoável. Sim. E aí a gente consegue verificar isso por dados, o que, claro, eu acho interessante também, porque a gente reforça a própria importância da audiência de custódia quando a gente compara dados de uma normalidade com o estado emergencial. Então, a gente consegue fazer essa comparação. E concordo com você, a videoconferência reduz esse impacto humanitário que é o Instituto. E por isso, não menos por isso, que nós temos várias instituições contrárias à realização da videoconferência. Então, o que nós estamos falando aqui é a utilização excepcional e não como regra, né? Porque há todo um medo também de se começar a fazer por videoconferência e depois as instituições quererem continuar fazendo por videoconferência após o retorno da normalidade. Existe muito esse medo também, porque isso tem ocorrido nas audiências criminais por videoconferência. Alguns juízes ou membros do Ministério Público que estão fazendo e que estão gostando de fazer por videoconferência citam até que gostaria que isso se mantivesse posteriormente. Então, tem que ter muito cuidado com essas restrições do caráter mesmo, da apresentação, de ver a pessoa, o olho a olho, isso é muito importante. Caminhando já para o final, Caio, a gente conseguiu citar muitas coisas aqui bem importantes. Isso eu já até conversei com alguns doutrinadores, colegas, que é realmente essa situação de se converter o flagrante em preventiva de ofício, em que ainda há muita resistência em atuar em consonância mesmo com o sistema acusatório. Muitos encaram como uma perda de poder, o juiz não poder mais agir dessa forma. E aí eu queria saber a sua opinião sobre isso. A minha opinião sobre esse tema é um dos temas que eu mais gosto no processo penal, o papel do juiz no processo penal. E a minha opinião, ela surpreende a muitos que esperam de mim uma posição extremamente defensiva. Mas veja só, primeiro um ponto muito essencial para quem está acompanhando a gente, Lorena, é que não existe um código universal do que é o sistema acusatório. Não existe um catálogo dizendo, se você, país, preencher esses requisitos, você tem um sistema acusatório. Muito pelo contrário, são sistemas históricos, sistemas de muitos séculos que foram sendo construídos, oralidade, enfim. Mas avançando para o que é principal. Não está escrito em local algum que quando o juiz assume alguns poderes cautelares no processo penal, esse processo se tornou inquisitório. Toda a construção sobre o sistema acusatório, o que mais diferencia os sistemas é a gestão da prova. Então, no Brasil, e eu estou dizendo no Brasil com muita segurança, porque é uma doutrina muito brasileira nesse ponto. A gestão da prova, ela não se transporta automaticamente para o processo cautelar. Você, como juíza, seria muito afrontoso para o sistema acusatório que, durante um processo criminal, você, na ausência do Ministério Público, na ausência de uma diligência do Ministério Público, determinasse a oitiva de várias testemunhas que não foram arroladas pelo Ministério Público. Agora, se chega aos autos, para você como juíza, uma interceptação telefônica que você decretou a pedido do Ministério Público, e na interceptação revela muito claramente que o réu ou está ameaçando uma testemunha-chave de um processo de crime de homicídio, ou ele está muito na iminência de deixar o país. Se você decreta prisão preventiva para proteger o objeto do processo, você não está fazendo uma gestão da prova.
Você não está substituindo o Ministério Público. Você está protegendo o processo. A jurisdição, o juiz tem que proteger o processo. A cautelaridade do processo, na minha opinião, ela não tem que ser um patrimônio exclusivo do Ministério Público. O Ministério Público não pode ter um entendimento vinculante do que é e o que não é cautelar. Por isso, eu entendo que não deve ter essa proibição para o juiz, mas a lei anticrime não deixou nenhuma margem para dúvida. Não pode decretar prisão preventiva de ofício em nenhuma ocasião, em absolutamente nenhuma ocasião, muito menos converter o flagrante em preventiva de ofício. E perceba, essa questão do sistema acusatório vai tão longe que, se ao final do processo o Ministério Público discorda de você da atipicidade formal e não material da conduta. Vamos imaginar o final de um processo por crime de racismo. Chegou ao final, o Ministério Público entende que não é racismo, como, aliás, está longe de ser um fato isolado, a conduta negativa ou omissiva do Ministério Público para promover o maior rigor nos crimes de discriminação racial. Se você discorda do Ministério Público e tem uma convicção jurídica, nem questão probatória, e entende, sim, isso é um claro crime de injúria racial ou racismo, se você condena contra um pedido de absolvição do Ministério Público, para mim, tudo bem, eu compreendo quem sustenta que é uma violação ao sistema acusatório, mas não é uma violação tão flagrante. Se o Ministério Público não realiza o pedido, vamos imaginar que você, como juiz, está convencida que tem que decretar a prisão preventiva para garantir a instrução criminal, porque o réu está ameaçando a testemunha. Está lá no seu gabinete convencida, gente, eu tenho que decretar essa prisão preventiva. Não pode, então a sua imparcialidade está conservada. Chega um pedido do Ministério Público para você, você decreta. Não faz sentido um fato tão simples como um pedido do Ministério Público preservar a sua imparcialidade. Você estava convencida de um pleito cautelar que não avança para o mérito do caso penal. E quando eu falei doutrina brasileira, é que há grandes autores muito respeitados que eu admiro, sigo e cito com muita frequência, como o Aurélio Lopes Júnior, o Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, o Alexandre Moraes da Rosa, mas essa é uma das visões sobre o sistema acusatório, que é quase um sistema adversarial dos Estados Unidos, que é um processo de partes em que o Ministério Público vai assumir seus riscos e a defesa também. Mas tem muita doutrina boa também no cenário, tanto internacional quanto no cenário nacional, dizendo que essa compreensão de sistema acusatório não é 100% correta. Então, em resumo, eu acho que nós temos preocupações muito mais graves de imparcialidade aqui no Brasil do que se você vai ou não converter um flagrante em preventiva de ofício. Eu gosto de fazer essa pergunta porque todo mundo que eu converso traz uma posição interessante. Você trouxe uma posição que eu ainda não tinha ouvido da análise de sistemas. Porque quando os tribunais superiores analisam esse ponto, e outros também que você tangenciou, eles não entram nessa discussão de forma detalhada sobre o sistema acusatório. Muitas vezes eles só repetem precedentes, não há ali, entre os ministros, um aprofundamento no sistema acusatório para que a gente pudesse, então, dizer assim, nossa, então vamos realmente acolher esta posição, porque o nosso sistema é esse, então temos uma interpretação dada. Então, não havendo discussão, nós temos várias possibilidades, várias posições, e a gente acaba ficando um pouco perdido. Então, quem acha que tem que converter, converte. Quem acha que tem que condenar, mesmo com um pedido de absolvição, condena. E nós não temos ali muito um prumo ainda para seguir. Sim. Mas agora, de qualquer forma, pela lei anticrime, ficou muito claro. Isso, eu concordo com você. Claro. Mas mesmo assim, nós temos resistências ainda, né? Tanto que saiu um julgado recentíssimo do STJ, agora do começo de agosto, mantendo a conversão de ofício. Mas não houve nenhuma discussão. Nos tribunais superiores, eu acho que vai vingar a tese que pode sim ser de ofício. Ótimo. Caio, o nosso tempo, infelizmente, acabou. Acho que a gente ficaria o dia inteiro falando sobre a audiência de custódia, porque você tem muita bagagem. Eu, assim, comentei no começo da live, você é autor de uma obra de audiência de custódia, estuda direitos humanos, então você tem muita bagagem. Eu tenho mais bagagem prática, a gente conseguiria conversar bastante, mas eu agradeço muito você ter participado. A gente tem só 30 segundinhos. De novo, foi um prazer enorme você ter aceitado o meu convite. Tá? E se quiser despedir do pessoal,
Fica à Perfeito. vontade. Lorena, muito obrigado pelo convite. Adorei participar da live. Eu vou te mandar depois um texto recente sobre essa questão do sistema acusatório que eu publiquei. Perfeito. Se quiser compartilhar depois com os colegas, tá? Perfeito. Um abraço Tá para bom. todos vocês e bom fim de Obrigada. semana. Tchau, gente. Até mais.